Então o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele disse: olha, tenho sede. Isso é para cumprir as Escrituras. Ele está fazendo ali uma referência a Salmos. Talvez você não perceba, ou talvez você não tenha lido isso da maneira correta em alguns momentos da sua vida cristã, ou até mesmo a teologia a qual você foi orientado em algum momento da sua história te faça compreender alguns textos das Escrituras erroneamente. Mas eu quero te dizer uma coisa: uma das pessoas que mais salmodiou nas Escrituras em momentos difíceis não foi Davi, não foi Asaf, e tampouco foi Paulo e Silas na prisão. Se você olhar, o Senhor Jesus, ele cantou mais salmos do que pôde Davi em uma aflição, ou do que pôde Paulo e Silas dentro de uma prisão. Quando o Senhor Jesus está no Calvário, enquanto ele está com as mãos transpassadas, os pés transpassados, o corpo todo cortado por causa do seu flagelo, e o seu sangue escorrendo sobre o seu corpo, diante de uma vergonha exposta, ele começa a salmodiar várias vezes. Houve um momento de seu salmo, que ele começa a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí as pessoas que estavam ouvindo para ele começam a dizer: olha, ele está chamando por Eli, porque ele citou isso em hebraico dizendo: Eli, lama sabachthani. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas que estavam ao redor dele não entenderam o que ele estava fazendo. E também a teologia por muito tempo não entendeu o que ele estava fazendo. Quantas são as vezes que ouvimos pessoas, pregadores, doutores e mestres, dizendo que Jesus foi abandonado por Pai. Mas é uma contradição, porque em João capítulo de número 8 ele diz: o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Isaías 53 diz que foi do agrado do Pai moê-lo. Ele estava cumprindo, ainda que dolorosamente, algo que agradava ao Pai para a salvação do pecador. Mas o que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando a nossa salvação. Vai comigo no Salmo 22. O Salmo 22, o versículo de número 1, ele diz assim: Deus meu, por que o quê? Me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Este é um salmo de Davi, que está falando da fragilidade que ele se encontra pelo pecado que ele comete e pelas afrontas de seus inimigos. Então há um conflito aqui dentro do salmo, que é a natureza de quem Davi é e o levante de seus inimigos contra ele. Ele chega a dizer coisas como, no verso de número 16 assim: pois me rodeiam os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me o quê? Mãos e pés. O salmo começa, o Davi começa a falar coisas que fisicamente não aconteceu com ele. Porém, a angústia de Davi era uma angústia espiritual, que nada mais era do que a projeção profética da própria salvação de Davi e de todo homem arrependido como Davi. E aí o Salmo começa a descrever o sofrimento de Cristo. E o verso de número 6 do Salmo, olha o que ele diz, 22:6. Mas sou o quê? Verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Verso 7. Todo que me vem o quê? Zombam de mim, estendem um beiço e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Então ele começa a dizer: olha, eu sou um verme. A expressão dele ali é que ele se considerava um bicho e não um homem. Cristo foi humilhado como um verme, como um grande verme. E é sempre um paralelo que, quando eu olho para esse texto, eu não consigo ser remetido a Jó 25, em que os amigos de Jó, rodeando ele ali, expressa para ele: olha, ô Jó, como pode ser justo o homem nascido de mulher? Se nem as estrelas e nem a lua é pura diante dele. O argumento dele segue dizendo assim: quanto mais o homem, que é um verme. Se o homem se reconhecer como pecador, ele nunca vai olhar para ele como a menininha dos olhos de Deus, sabe? Ele nunca vai se olhar como alguém bonito diante de Deus. O homem pecador precisa se reconhecer como um verme. Então, quando eu faço um paralelo ao Salmo 25, em que o homem é um verme, e vejo a expressão de Davi dizendo que ele é um verme, e lembrando que quem está citando isso lá na cruz é o Jesus Cristo,
Eu entendo que o Filho de Deus se faz verme na cruz do Calvário, para os vermes se tornarem filhos de Deus. Esta é a grande obra de salvação. Aquele que era semelhante a Deus, como diz Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, que mesmo sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então o Davi, em vários momentos, ele salmodia, ele não está dizendo, olha, o pai não olha mais para mim, o pai não quer mais nada comigo, não é essa a expressão. Quando o Senhor Jesus começa a olhar os seus acusadores, mãos e pés transpassados, manejando, eles balançando a cabeça e dizendo, livra-te a ti mesmo, todo aquele acontecimento era transcrição física do Salmo 22, a primeira coisa que ao ver isso, o Senhor Jesus levanta a voz e começa a salmodiar o salmo que estava acontecendo diante dos olhos dele. Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Aqueles que estavam cumprindo o salmo ali, em sua desobediência e discórdia contra ele, dizem assim, ah lá, está chamando para Eli. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas nada mais, nada menos, era o Filho de Deus, em meio à sua maior adversidade, salmodiando e se alegrando pelo cumprimento das Escrituras.